Olá, sejam muito bem-vindos, evoluídos e conscientes. É um prazer estar aqui com vocês para passarmos alguns momentos juntos, aprendendo um pouco mais sobre como dominar a mente para que possamos evoluir. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui uns assuntos que estão realmente muito impactantes, vai trazer muita evolução. Nós vamos conversar e eu vou contar com a opinião e vou contar também com a ajuda de vocês para tecer esses assuntos aqui de forma que possamos crescer todos juntos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Vamos chegando, é a live número 4. Hoje eu achei a minha camiseta da live e essa camiseta será sempre a mesma, justo para diminuir a questão de perca de energia com o jogo mental. Que roupa eu vou colocar? Como que eu vou arrumar o cabelo? Então, vai ser coque todo dia? Ponto. Vai ser uma roupa preta? Vai ser sempre a mesma? Vai ser sempre uma parecida? Ó, menos gasto de energia. Isso, pessoas muito influentes, pessoas que lidam com muita gente, com a autoridade, pessoas que têm muito poder de decisão, que tomam decisões rápidas, eles optam por isso. Vocês devem conhecer muitas pessoas famosas que optam por cores neutras de roupa ou compram todas as peças parecidas, todas as calças da mesma cor, todas as camisetas da mesma cor. O Mark Zuckerberg é um deles, né? Vocês devem saber disso. Isso é para economizar energia. Quando você tem muito foco, você não quer desperdiçar energia mental com nada. Então você simplifica ações rotineiras. E para mim deu muito certo. Porque, queira ou não queira, surgiu uma preocupação, né? Ai, qual roupa? E será que dá tempo quando acaba de atender e escolher uma roupa? Então agora é assim, ó, pá, vai lá, põe a camiseta preta da live e ponto. Bem-vindos então para aprendermos um pouco mais sobre como dominar o jogo da mente, porque nós sabemos que a nossa mente, a qualidade dos nossos pensamentos, a capacidade de administrarmos a nossa mente, ela é um diferencial, que se nós tivermos essa habilidade, a gente consegue construir uma realidade cada vez melhor, mais positiva, mais agradável e mais saudável. Quanto menos conhecemos o funcionamento mental e quanto menos capacidades temos de administrar os nossos pensamentos, mais vulneráveis nós nos tornamos aqui na Terra. Nós não temos condições de criar uma realidade diferente. Tanto é que eu já tenho dito para vocês, e vocês devem ter visto já em outros lugares, porque hoje em dia está muito difundido, o assunto seguinte. Olha aqui. Com o meu pensamento, eu atraio as coisas para criar a minha realidade. Então, vamos analisar o seguinte: se os meus pensamentos são sempre os mesmos, se eu tenho o mesmo padrão de pensamento, eu vou ficar sempre criando a mesma realidade, ou uma realidade muito parecida, eu não tenho evolução. E agora, vocês também já descobriram nas lives anteriores que esse padrão de pensamento que é desenvolvido na nossa mente, ele é feito ali no passado, como uma programação de funcionamento para a vida toda. A diferença na evolução, a diferença de quebra de ciclo é adquirir autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência espiritual, compreender quem realmente você é, entender o poder que você tem, inclusive de observar os seus pensamentos e administrá-los. Isso quebra o padrão de repetição e você começa então a ter controle para você criar as ações e construir um futuro totalmente diferente, certo? Então, bem-vindo aqui a todos vocês. Eu escolhi, são muitas sugestões. Então, sugestões interessantes, pessoas que perguntam como dominar o jogo da mente em questão de apetite, como dominar o jogo da mente
em questão de fobias. Então, eu selecionei aqui 4 questões e quero ver se consigo falar delas de uma forma assim, que seja didática para vocês entenderem, não superficial, mas rápida. Não quero ser muito superficial, porque eu quero agregar conhecimento para vocês, mas também não quero cansar vocês. Então, eu escolhi aqui, olha só, a primeira. Tenho medo de tudo. Eu tenho medo que me aprisiona. Um medo que não me deixa sair do lugar. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder as pessoas que estão ao meu redor. Olha só que coisa séria. Como vencer? Como dominar esse jogo da mente, do medo? A outra questão que eu escolhi aqui, ó. Eu estou mudando a minha frequência de pensamentos. E mesmo nessa mudança, eu posso dizer não? Olha que a mente dela está jogando com ela. Eu estou mudando a minha frequência, eu estou positivando a minha vida. E agora que eu estou nesse processo, que eu estou positivando a minha frequência, eu posso dizer não? Interessante isso aqui, tá? Olha a outra. Como eu faço para não sofrer com as coisas que eu não posso resolver? Muito interessante, você também deve ter essa pergunta, né? O que eu faço para mim parar de sofrer com aquelas coisas da minha vida que eu sei que não posso resolver? E tem uma outra muito interessante também, as sugestões são maravilhosas. Olha aqui, ó. Sempre fui muito grata, mas meu esposo reclama de tudo. Como conviver com uma pessoa ingrata? Como fazer para conviver com uma pessoa ingrata? Certamente, o complemento disso aqui seria sem adoecer, sem me prejudicar, sem me afetar, né? Oi, Sara Dias, seja muito bem-vinda. Boa noite, saudades das lives. Ai, que bom, Sara, voltei. Voltei. Você é de Goiás, olha só. Prazer em ter você aqui. Voltei com as lives, estou aqui me aquecendo. Hoje é a 4ª live, fica um tempo sem fazer, né? Aí tem que pegar o ritmo de novo. E como eu abri esse quadro, estou tendo bastante sugestões de live, bastante sugestões de assuntos para live, eu estou pretendendo vir aqui no ao vivo mais vezes, fazer chamadas, às vezes no sábado à tarde, outro dia da semana à noite, um domingo à tarde, e vai ser assim, quem tiver ali e ver, entra. Tá? E para mim poder atender essas sugestões e ajudar o maior número de pessoas possível. Que aqui as pessoas que são clientes, pacientes que estão em terapia são ajudadas, e nós podemos ajudar também pessoas que ainda não são clientes a entender por onde começar, para entender que tem uma saída, porque tem pessoas que vivem em um submundo de dor emocional que elas desacreditam que existe uma saída para elas. Nessas caixinhas que eu estou abrindo aí, eu fico surpresa com certos sofrimentos que as pessoas passam. Tem pessoas que pensam, não, dizem aqui, eu já desisti de mim. Eu não acredito mais em mim, que tem saída para mim, que tem solução para o meu problema. E essas pessoas, elas desconhecem o fato de que elas são centelhas divinas. Todos nós somos centelhas. Nós somos pequenos deuses na Terra. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós temos o poder de criar a nossa realidade. Agora, esse poder, ele fica totalmente camuflado, totalmente limitado. Esse poder, ele perde a força quando a pessoa se autodesacredita. Porque você pode pegar, segura aqui um herói, e você vai ficar gritando para ele 3 horas, você é um super-herói, você tem poderes, você é forte, você pode. E ele fala, não, eu não posso, eu não tenho superpoderes, eu não consigo mais. Você consegue, vai, você consegue. Se essa pessoa não atenta, não acorda para dizer que ela não aceita, não proclama, não fala, ela não tem. Ela não tem capacidade para nada. Então, tem muitas pessoas não sabendo o poder que tem de mudar, de criar a nova realidade. Pessoas que se deixam desacreditar devido a situações duras, difíceis, repetidas e repetidas. E isso acontece, gente. Quando vocês estão vivendo, quando nós, humanos, vivemos em uma situação de confronto, de uma situação
que tem ações e atitudes desumanas, grosseria, brutalidade, ignorância, agressividade, muita ameaça, e essa situação se prolonga e essa situação se repete. Então o cérebro humano, ele entende que ele não dá conta mais de lidar, que o jeito é se submeter e perde a alegria de viver e começa até mesmo a desejar a morte para finalizar o sofrimento, o processo de sofrimento, porque a pessoa ela se vê dominada por uma situação negativa por muito tempo. Porém, quando a pessoa acorda e entende que ela tem o poder, quando ela começa a mudar, tudo ao redor começa a mudar, então acontece o milagre, o movimento de milagre. Tem uma coisa que eu quero comentar com vocês que eu acho muito relevante, que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Já vou entrar aqui nas respostas e vou ser bem direta nas respostas, fica tranquilo, tá? Uma coisa é que a gente ouve muito na internet, tá virando aquela modinha, aquela repetição. É assim, ó, se você não mudar o ambiente, nada muda. No mesmo ambiente você não se cura, no ambiente que você adoeceu, não tem condições de você sarar. Quem aí já ouviu isso? Fala aqui pra mim. Gente, chama mais pessoas aí pra live, convida, envia um aviãozinho. Quem de vocês aí já ouviu essa afirmação que tá rolando solto na internet? Ninguém tem condições de sarar no ambiente que adoeceu. Quem? Ai, que bom que tá te ajudando. A Luciana tá falando que as lives estão ajudando muito. Fico muito feliz. Quem já ouviu? Você não tem capacidade de se curar no ambiente que você adoeceu. Vocês não têm noção como isso é limitante, como isso está prejudicando as pessoas. Pessoas que não se vê aptas, não têm condições de sair do ambiente que estão sofrendo. E elas estão se entregando para o sofrimento, perdendo a alegria da vida, perdendo a esperança de cura, perdendo a esperança de mudança. Porque essa frase está forte demais. E nos consultórios de psicologia, é muito dito, é muito difundido. Ah, você está vivendo assim, com essa pessoa desse jeito? Olha, nesse ambiente não tem como você sarar. Fazendo a pessoa se tornar impossibilitada. O que eu falo para vocês e para os meus clientes e pacientes e vocês, meus seguidores, que eu quero levar conhecimento? É importante para mim que vocês evoluam cada vez mais, porque a evolução de vocês também devolve força para o meu trabalho. Então, olha essa informação. A evolução, a libertação, a cura emocional que você precisa, ela está dentro de você. Ela tem que acontecer no seu interior, no seu poder mental e espiritual. Então, não é o ambiente que te faz, é você que se faz, independente do ambiente. Não dá para respirar? Dá para sentir alegria de vida de novo? Fala aí pra mim. Quando você ouve isso, peraí, o poder está em mim. Eu posso me curar, construir a minha cura em qualquer ambiente. Eu sou um ser altamente poderoso, eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Se for o ambiente, se nós deixarmos essa responsabilidade para o ambiente, nós neutralizamos totalmente nosso poder espiritual como filhos do Criador. A mudança tem que ser em nós. Tem casos mais delicados? Sim. Quanto mais delicado é o caso, maior é a explosão do poder interno da pessoa. Quanto mais delicado é o caso, quanto mais privada a pessoa está, quanto mais ela se sente inserida em um meio praticamente impossível, maior é o poder que vai transmutar dentro dessa pessoa. Isso é incrível. Então, não é o ambiente. O poder de cura está dentro de nós. Essa frase tem adoecido muitas pessoas, tem feito muitas pessoas desistir da vida. Tem pessoas que chegam aqui para os atendimentos e tem todo um respeito com a crença, tem todo um peso de família cristã. E elas falam assim, não dá, o que eu vivo, as pessoas de fora não acreditam, eu não posso nem contar. Eu carrego o peso nos ombros de guardar a imagem da pessoa que me faz sofrer. Se eu falar, vai ficar muito ruim como cristã, como esposa.
eu estou numa situação que eu não vejo como resolver. Eu estou desejando a morte todos os dias para findar essa situação, porque eu não vejo uma saída para isso. Uma tremenda prisão mental, e aí essa pessoa já veio de vários consultórios de psicólogos, aonde ela ouviu repetidas e repetidas vezes. Não tem como você se curar no ambiente com essa pessoa tão dominadora, tão abusiva, tão controladora, com essa pessoa tão narcisista. E a pessoa vai se enclausurando, vai se enfraquecendo. Daí só psicólogo não dá mais, aí vai pro psiquiatra, aí tem que tomar medicações. Pra quê? Para anestesiar, para não ver a dor. Aí não consegue ficar acordado, vai tomar medicações para dar um ânimo, para conseguir acordar, para não ver a vida. E cada vez mais distante do poder que está dentro dela, de mudar a realidade. Então essas pessoas, quando elas entendem desde a infância delas, a programação que tiveram e por que chegaram no lugar que estão, inicia-se um processo acelerado de libertação. Acelerado. Deixa eu ver, passou umas coisas aqui. Eu já vou entrar aqui nas respostas, tá? A cura está dentro de nós. Isso mesmo, Si. Isso mesmo, Luciana. Saber que a mudança tem que ser em nós. Isso é muito empoderador, né? A Núbia fala, eu aprendi que eu tenho poder. Depois que vocês aprendem esse poder interno da mente, da fala, do sentimento, do pensamento, não tem o que faz frente à evolução de vocês. Aí vocês vêm para uma terapia particular para vocês canalizar esse poder, para vocês direcionar, para vocês entenderem os detalhes, e quanto mais detalhes vocês entendem, mais habilidades e poder de construir a realidade vocês têm. Mas aqui, com o conteúdo daqui, tem muita gente transformando a vida. É isso aí. Vamos lá, gente. Olha, a Cristiane está solicitando para participar do vídeo ao vivo. Será que é, Cristiane? Quer participar mesmo ou você clicou aí errado? Confirma aí se você quer participar. Eu vou chamar você para a gente conversar 5 minutos. Fala para mim se você quer, Cristiane, ou se você pediu errado. Para participar da live. Solicitação para participar ao vivo do vídeo. É isso, Cristiane? Cristiane Cardoso, você quer participar? Bem-vinda, Márcia. Bem-vinda, Cirlei. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto tá muito bom. A Cristiane clicou errado. Tá bom, mas logo eu vou querer. Quando vocês estiverem prontas para participar aqui ao vivo, para falar, vocês que estão já tendo evoluções, entendendo sobre construir com a fala, com o pensamento e sentimento, quando vocês quiserem, aí vocês chamam aí, tá? Que eu vou começar a chamar vocês pra gente bater um papo, pra gente conversar. Vamos lá! Agora que já chegou mais gente pra nossa sala, vamos entrar aqui no assunto. Olha aqui, domine o jogo da mente, hashtag 4. Então é a quarta live sobre isso, para vocês evoluídos e conscientes continuarem no processo de evolução. A minha contribuição gratuita para a evolução de vocês é levar conhecimento aqui nas quartas, e eu vou estender um pouquinho mais, vou passar para outros dias da semana, tá? Fazer algumas lives surpresa. Olha aqui o que essa seguidora falou, gente. Tenho medo de tudo, tenho medo que me aprisiona, não me deixa sair do lugar. Então ela está imobilizada, tenho medo de morte, tenho medo de perder as pessoas. Geralmente, quando uma pessoa tem um medo tão grande, um medo tão limitante, um medo que incapacita, que não deixa ela agir, que não deixa ela se mover, ela não consegue dar passos de evolução, ela tem uma sensação de incapacidade muito grande. Esse jogo da mente de te fazer incapaz, ele começa com a programação lá no teu passado, aonde você era muito desafiada, você não pode, isso não é pra você, tira a mão daí, por que você quer isso, lá você não vai, isso você não consegue, era desafiada a auto-desacreditar-se. Isso não é pra você, isso você não consegue, na tua mão isso não vai dar certo. Isso começa a criar uma sensação de incapacidade, a pessoa se sente impotente de realizar algo. E como essa situação perdura na vida de uma pessoa, às vezes tem um pai muito dominante, às vezes tem um pai ou uma mãe com uma alteração comportamental, um funcionamento mental
de alta dominância que acaba invalidando as pessoas ao redor. São pessoas altamente inseguras já, e que só elas devem fazer, que para diminuir a insegurança delas, elas precisam causar insegurança em outras pessoas, mesmo que sejam os filhos. Então, às vezes, essa pessoa aqui foi submetida a essa sensação de incapacidade e de poda, de castração, de poder, de realização por muito tempo. E a mentalidade dela, a mente dela joga com ela até hoje isso. Então, já coloca o medo para você nem tentar. Como que você vence o jogo da mente nesse sentido aqui? Medo de tudo, um medo que te aprisiona. Você vai sair e vai observar como é que esse medo chega, como é que você se sente quando esse medo, esse pensamento de medo, porque esse medo ele vem através de um pensamento. Se você está nessa situação há muitos anos, você já entendeu que é um pensamento que se repete. Ele nasce, cresce e morre. Aí inicia outro, que nasce, cresce e morre. É um ciclo de pensamento. É um fluxo de pensamento, né? Que é o fluxo aqui, ó, pensamento contínuo. Pensamento contínuo. Se eu penso a mesma coisa, eu tenho a mesma emoção. Se eu tenho a mesma emoção, eu vou ter a mesma reação. Se eu tenho sempre a mesma reação, eu vou ter sempre a mesma ação. Se a ação foi contida, se a ação foi interrompida lá na infância, se eu não podia fazer, então eu tenho os mesmos pensamentos que eu tinha na infância, eu continuo mantendo essa criança insegura, que não sai do lugar, essa criança que tem medo de morte, essa criança que tem medo de perder pessoas. Quando tem muitos medos desse jeito aqui, a pessoa também, possivelmente, não sentiu colo, não sentiu acolhimento, não sentiu proteção. Então, agora na vida adulta, ela precisa ficar ligada a pessoas para ela sentir mais proteção. Então, ela precisa depender, ela precisa que outros façam o mesmo comportamento. A mente dela está jogando com com as mesmas peças do jogo da infância. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a Cirlei está falando. Pessoal, olha aí, ó. Domingo eu estava dirigindo na Marginal aqui em São Paulo e de repente veio um medo. Eu comecei a ficar apavorada. Estava sozinha e veio o medo de morrer. E eu entrei um pouco em pânico. Para que vocês não tenham essas questões assim que chega a ponto de paralisar, vocês podem usar essa técnica. Observe que o pensamento está chegando e que o pensamento, ele não é você. Aquele pensamento, ele não determina, não é seu. Ele é um vício do pensar. Quando você observa como ele está chegando, o que ele está fazendo com você, você começa a observar, você começa a analisar também que a realidade, ela pode ter várias versões, não precisa ser aquele jogo que a tua mente está colocando ali. Não precisa ser, tá? Então, eu vou dar uma técnica para vocês, que é a técnica dos 5 segundos, tá? Para você que ficou aqui, ó, até aqui na live, então você vai pegar essa técnica aqui, ó. Você vai contar, quando você notou o pensamento que ele está te paralisando, você está quase entrando em pânico, ou o teu coração está disparando, o teu corpo já está sentindo as reações desse pensamento, então vocês vão fazer a contagem 5, 4, 3, 2, 1. E aí vocês já vai estar pensando em outra coisa, tá? Então, se é o medo de parar o carro, o medo é de sair com o carro, então você vai contar. Se é o medo de sair, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, sair com o carro. Ou 5, 4, 3, 2, 1, continuo dirigindo, vou pensar em outra coisa, vou fazer as minhas respirações e passou esse pensamento. Então, essa técnica dos 5 segundos, ela é salvadora, tá? Para você levantar da cama, para você tomar uma atitude, para você deixar de responder uma questão, deixar de entrar numa situação, para você controlar um medo absurdo que você está passando ali em algum momento. Você pode aplicar quantas vezes for necessário, mas cada vez que você efetuar a contagem, exerça uma ação, tá? Então pode ser, por exemplo, aqui eu estou tendo um medo, uma insegurança aqui com vocês, tá? Então 5, 4, 3, 2, 1.
Eu interrompi um ciclo de pensamento. Tá? São segundos que podem trazer muito benefício para as pessoas. Traz muitos benefícios para uma pessoa que aplica isso. Certo? Então, o medo de tudo, o medo que aprisiona, o medo que não deixa sair do lugar, o medo de morte e o medo de perder pessoas tem a ver com a incapacidade criada na infância. O jogo da mente é: você é incapaz, você não pode. Como vencer esse jogo da mente? Como? Determinando, agindo, enfrentando, confrontando. Tá? Você começa a confrontar. Então, eu tenho medo de tudo, mas tudo o quê? E por quê? O que se é o tudo, na verdade, eu vou descobrir que não é bem tudo, né? Porque eu respiro, eu como, eu durmo, eu tomo meu banho, eu converso com as pessoas. Então, esse tudo, esse medo de tudo que eu afirmo e a minha mente está falando e eu estou confirmando, ele já é um jogo da mente. Medo de tudo, o quê? Não é tudo, não. Por quê? Começa a conversar com você, a fazer uma lista, e agora que você já sabe que é a incapacidade gerada na infância, você já sabe o que tratar, tá? Então você já sabe que tem que vir para a terapia, ressignificar a tua infância, resgatar a sua autoestima e a sua capacidade, tá? Segunda questão que foi sugerida aqui é eu estou mudando a minha frequência de pensamento. Eu posso começar a dizer não? Eu estou mudando a minha frequência para positiva, sendo perdoadora, sendo otimista, acreditando na autocura, acreditando que eu tenho o poder de mudar, de me conectar com pessoas boas. E aí? Eu posso dizer não? O não, dito com amor, o não dito com empatia, o não dito com consciência ativada é muito bem-vindo. Eu digo mais, ele é até necessário, né? Para você manter a saúde física, mental, emocional e espiritual, você tem que começar a falar não, em primeiro lugar, para você. Não para pensamentos negativos, não para desejos negativos, não para hábitos errados, certo? Então, você precisa entender a diferença. Se eu estou positivando, se eu estou entrando numa frequência de energias positivas, eu posso sim, com amor, com empatia, com sabedoria, dizer não. Não preciso cair nesse jogo da mente. Peraí, agora você está mudando a tua frequência, o não é negativo? Então não pode mais falar não. Quebra esse jogo da mente. Eu vou falar um não com sabedoria, vou falar um não com empatia, vou falar um não com amor. Que é necessário falar não para muitas situações. Quando você ama uma pessoa, quando você quer o bem de uma pessoa, quando você se ama, quando você quer seu bem, você tem que aprender a falar não para você. É uma questão de você evoluir, de você se empoderar, de você entender, de você desviar do mau hábito, do mau pensamento, da atitude errada. Tá? E quanto mais você entende sobre o terceiro DNA, mais você adquire consciência e equilíbrio para falar não. Você tem que ter autoconfiança, você tem que ter conhecimento da tua espiritualidade para você aprender a falar o não de forma que contribua com a tua evolução. Tá? Um não que fere, um não que destrói, um não que gera insegurança, um não que vai causar destruição na emoção dos outros, ele não contribui em nadinha com a minha frequência e a minha evolução. Agora, quando eu estou numa frequência boa, aí a minha mente não vai jogar mais comigo. Se eu estou numa frequência boa, com certeza eu já estou evoluindo e já tenho habilidades para lidar com o não. Certo? Tem alguma questão, tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Cleusa, você quer participar ou você apertou por engano? Cleusa da Tupperware enviou uma solicitação para participar ao vivo. Foi por engano? Vamos lá, gente. Vou continuar aqui. Olha só o que a Cristiane está falando. No tocante, acho que é ter medo, né? O que sempre aconteceu comigo, depender de alguém para me sentir importante. Eu tinha falta de atenção. A Cristiane já é uma pessoa evoluída, já está no processo de evolução das terapias e ela está entendendo isso com muita clareza.
né? Quando a gente depende da atenção do outro, a gente acaba se sentindo impotente, incapaz. E a gente fica precisando que aquela pessoa faça algo para que a gente se sinta amado. E para que a gente mantenha a esperança e que isso possa acontecer um dia, a gente precisa se manter não realizando, não fazendo, não evoluindo, totalmente incapaz. O jogo da mente é esse, né? Eu fico incapaz, aí eu vou ter atenção, eu vou ter o amor, mas a vida tá passando, né? E a gente, quando adultece, que a entende, compreende, quando a gente desenvolve a autorresponsabilidade, aí a gente começa a quebrar esse ciclo. Tem pessoas que não têm um processo todo claro na mente, mas elas começam a desenvolver a autorresponsabilidade. Elas entendem, opa, eu vou parar de esperar isso de fora, eu vou começar a fazer por mim. Ai, tá, então por que vir para terapia? Por que vir para uma terapia que tem um método? Para você fazer o processo de forma totalmente acelerada, para não levar 10 anos. Tá? Aqui é um processo que você vai fazer 4 sessões e você tem um método de evolução, consciência e poder para administrar os seus pensamentos, sentimentos e emoções. A outra sugestão, a questão então do jogo da mente aqui, que está prendendo essa pessoa, que eu mudei minha frequência e agora eu posso falar não, é autoestima ainda, tá? Então, o jogo da mente aí está jogando ainda com a tua baixa autoestima. Elevando a tua autoestima, você vai ter a confiança para você poder falar não. A outra sugestão de assunto, eu achei bem interessante aqui, ó. Como não sofrer com coisas que eu não posso resolver? Qual é o jogo da mente aqui? Como dominar o jogo da mente nesse sentido? Quantas pessoas sofrem com situações que não podem resolver? Quantas? Se pedir para vocês começar a falar aqui, quantos de vocês que já sofreram com situações que vocês não podem resolver? Com certeza, vocês estão sofrendo com situações que vocês chegam à conclusão que não podem resolver. E por que a mente de vocês continua jogando com vocês? Roubando a energia de vocês? Sabe qual é o jogo aqui? Para vocês dominar? É porque toda vez que você se sente incapaz diante de algo, assim será. Então você está sofrendo, gastando energia com uma coisa que você vê que não está no teu poder, a resolução daquilo. A sensação, o jogo da tua mente vai fazer você ter incapacidade. Uma vez que eu me sinto, assim será. Então eu vou me tornando uma pessoa frágil, fraca emocionalmente, desacreditada. Até as pessoas de mais oração, as pessoas de vida mais ligada na espiritualidade, quando elas têm um problema muito grande que elas focam e não têm noção de que não pode resolver, mas não conseguem se distanciar emocionalmente, elas começam a ter problemas ligados à espiritualidade. Dificuldade, conexão espiritual. Elas vão se sentindo fracas, elas vão se sentindo pessoas incapazes, não merecedoras, não conectadas com o divino, com a essência, com a luz. Todo sentimento que a gente deixa crescer, que a gente não consegue ver, não consegue administrar, sentimento que nos faz se sentir incapazes, impossibilitados, sentimento que faz nós se sentirmos amarrados diante de alguma coisa, e a gente não observa isso, não interrompe esse processo, essa sensação de fraqueza, incapacidade e impossibilidade vai se enraizando na nossa frequência. Então, como fazer? A pergunta foi essa. Como fazer para dominar o jogo da mente quando a gente sofre com uma coisa que a gente não pode resolver? Tomar consciência que você não dá conta daquilo e decidir que você é um pequeno Deus conectado a um grande Deus. Que você não veio para dar conta de tudo. Que o mesmo que cuida de você do teu processo, cuida desse processo maior que você não dá conta de resolver, tá? Então, o jogo da mente aqui, como dominar o jogo da mente nesse sentido? Com aceitação. Pega aí, é a chave da virada. A aceitação, para você vencer, para você dominar esse jogo da mente, porque ele te estagna, te enfraquece, te adoece, te deprime, esfria a tua espiritualidade. Você está sofrendo demais com uma coisa que você já sabe que não pode resolver. Você já viu. Está faltando o quê? A aceitação.
A aceitação só vem quando tem confiança, quando tem conhecimento. Se você não tiver conhecimento do processo todo, você não consegue aceitar. Fica como que você fracassou, como que você autodesacreditou, fica como que você perdeu a fé. Por isso que a inteligência espiritual é importante. Né? Ai, mas se eu parar de orar para aquele fulano, se eu parar de ajudar aquela pessoa, ai, se eu parar de pensar e mandar energia positiva, se eu parar com isso, o que vai acontecer? A minha fé, aonde vai parar? Mas a consciência elevada e a espiritualidade te proporciona ter capacidade de administrar isso aqui, tá? Como fazer agora para enviar energias para um assunto que você sabe que, energias positivas, para algo que você sabe que não depende mais de você. Não é mais você que resolve. Tem tantas formas, gente. Tem tantas formas de você enviar energia. Você envia energia mentalizando aquilo resolvido, aquelas pessoas envolvidas, transformadas. Você pode também contribuir quando qualquer assunto vier, qualquer assunto que chegar para você sobre aquilo, você se blindar ou você devolver algo positivo. Tem tanta coisa que vocês aprendem na terapia. É muito, muito empoderador. A terapia de autoconhecimento e evolução espiritual. O terceiro DNA, ele te coloca num patamar que você vai ficando inatingível. Você vai entendendo as coisas que te prendia e que te neutralizava, e você vai aprendendo a administrar a tua mente. Você fica expert em administrar a tua mente, entendendo as situações que te colocaram lá e enxergando os caminhos para te tirar dessa situação. Entendendo os caminhos neurais asfaltados pelo velho eu, pela imagem criada sua do passado, que é totalmente falsa. A imagem construída sobre você a partir do teu passado. Você vai se conectar com a tua verdadeira identidade, que é a sua consciência ativa da tua espiritualidade. E isso muda a tua vida, e muda assim, ó. Então, a outra sugestão, tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Não está subindo aqui, parou de subir as falas de vocês. Deixa eu passar com o dedo aqui mesmo, deve ser alguma coisinha que aconteceu aqui. A Paty está falando, eu não consigo dirigir o carro ainda, fiquei com esse medo depois que eu fiquei internada na UTI, entubada, mas vou voltar, eu estou trabalhando isso já, certo? Quando a gente enfrenta experiências de quase morte, a gente tem a sensação de pequenez e de impotência. Então o cérebro ele acostuma com essa sensação também. Se ela é forte, ela cria um trauma. E inconscientemente, ou a minha mente vai jogar comigo assim, me afastando de tudo que possa colocar a minha vida em risco, tudo que seja novo, tudo que eu não domino. Então eu também não vou conseguir, para não pôr a minha vida em risco de novo. Então são várias formas que a mente joga e que a partir do momento que você vai descobrindo, entendendo, você vai bloqueando, podando esses pensamentos e criando novos caminhos neurais, novas formas de pensar. Eu entendi, Paty, aqui. Que bom que você está decidida, né? A Cirlei está falando assim, gente, olha aqui. Voltando ao assunto, no momento do pânico, eu logo pensei, esse medo não vai atrapalhar. Desculpa. Aqui a Cirlei estava dirigindo e veio um pensamento ruim, ela quase teve pânico. Então ela está continuando aqui. Aí ela pensou, esse medo não vai atrapalhar. Eu vou seguir e vou chegar em casa. E eu fui me acalmando e estava em paz de novo. É isso, gente. É vocês entenderem que aquele pensamento, ele é só um visitante. E às vezes um visitante que já conhece a casa, que é acostumado a chegar. E às vezes ele só troca de roupa. Vem um medo numa situação diferente, vem de medo de um jeito diferente. Você começa a analisar como ele chega, o que você sente quando ele chega, como que o teu corpo reage e o que você está acostumado a pensar quando aquele medo chega, o que você está acostumado a pensar depois do medo. Então, quando você começa a observar isso, você começa a ter forças para controlar o tempo que você quer que aquele pensamento fique, para onde você quer mandar ele e o que você quer colocar no lugar. Você vai ficando muito poderosa, você vai ficando muito poderoso.
Vamos lá. Oi, Karina. O não sempre me incomodou. O não, ele não é bem utilizado por pessoas carentes, por pessoas que tiveram uma infância de falta, de abandono, uma infância de confronto, uma infância de dominação. Foi muito domínio, muito controle, muita ausência de afeto. Então, as pessoas que têm uma infância assim, elas não conseguem lidar com o não de forma positiva, sem passar por um processo profundo de autoconhecimento, resgate da essência, da autoestima. Elas não conseguem fazer um bom uso do não. Então, são pessoas treinadas pelo passado, pelo falso eu, uma programação de software que é feita para a pessoa se submeter, sempre se submeter, com muita dificuldade. Quando fala um não, meu Deus, para dominar a mente, porque depois fica, eu sou má, não devia ter feito, olha o que eu causei, olha o que eu fiz, o que vão pensar de mim. Então, geralmente são pessoas com infâncias de muita falta, tá? A Cristiane está aprendendo isso, está aprendendo como falar um não de forma positiva, sadia, saudável, com consciência e com espiritualidade. A Alessandra está falando, eu tenho dificuldade de dizer não aos outros, mesmo que me sacrifique. Quando você tem dificuldade, a sua mente está jogando com você assim, ainda você está se submetendo a esse jogo, ainda você não dominou esse jogo, você não está se respeitando, você não conhece você não está se priorizando, tá? E aí tem uma chave aqui, ó, para virar e dominar o jogo da mente nesse sentido. Na Bíblia, tem uma passagem lá que fala o seguinte, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o outro para ser um amor saudável, para ser um amor que constrói, que agrega, que transforma, que ajuda, que realmente é positivo. Dê o amor que já existe em você, que você já está dando para você. Cuide do outro com o cuidado que você já está dando para você. Dê atenção para o outro com a mesma atenção que você já está dando para você. Priorize o outro com a mesma prioridade que você dá a você. Respeite o outro com o mesmo respeito que você dá a você. Quando você está se colocando em primeiro lugar, então não é egocentrismo, você está honrando a Bíblia, você é um templo do seu Criador. O poder que você vai ter na Terra é determinado pelo respeito que você se dá. Eu costumo dizer para as mulheres e para homens quando é necessário, ninguém vai te amar mais do que você se ama. Se você perdeu o seu amor, a sua noção de amor lá na tua infância, provavelmente você vai conviver com pessoas que não vão dar o amor que você realmente merece até que você acorde e desperte para se amar. Quando você começa a se amar, você começa a impor algumas coisas com muito cuidado, com muita pontualidade da espiritualidade, com atenção plena, mas você começa a se pontuar, você começa a impor algumas coisas em prol do respeito da tua saúde física, emocional e espiritual. Você começa a falar não para colocar alguns limites. E aí as pessoas vão se adequando a isso. Então, curo dentro e o ambiente ao meu redor começa a se curar. Bem no comecinho da live, eu falei aqui, pessoal, sobre uma máxima que está circulando aí na internet, que está fazendo as pessoas se afundarem emocionalmente. Essa máxima é que não tem como você se curar no ambiente que você adoeceu. E isso tem levado muitas pessoas ao desespero, a desistir delas, a perder as esperanças. Pera, como assim? Não tem como me curar no ambiente que eu adoeci, mas e aí? Eu não estou feliz nesse relacionamento, eu não estou feliz nessa comunidade, eu não estou feliz nessa cidade, eu não estou feliz nessa família. E aí? A pessoa se torna, ela começa a ter um olhar de impossibilidade, de fracasso. E não é assim. Na verdade, você começa com a tua cura de dentro para fora. E você pode sim decidir se curar, iniciar o seu processo de cura em qualquer ambiente. Temos inúmeros casos de pessoas, inclusive famosos, que passaram por ambientes altamente destrutivos, mas que mantiveram a autoconfiança, a espiritualidade com conexão ativa. Nelson Mandela é um deles. Cumpriu 20 anos de pena com muita
sofreu muita injustiça ali, sofreu muita tortura psicológica, física, e ele manteve o equilíbrio mental, emocional e espiritual, independente do ambiente. Mas tem muitas pessoas, né, muitos prisioneiros de guerra, muitos estadistas que cumpriram pena por questões de Estado e política, e independente do ambiente, eles decidiram manter a sanidade mental, emocional e espiritual, e assim conseguiram se manter ilesos aquelas situações, quase morte no corpo físico, e depois sair e ter uma vida praticamente sem resquícios de trauma. Certo? Então é possível sim, não é o ambiente externo, é o teu ambiente interno, é no teu ambiente interno que está o teu poder. Uma grande chave dessa live, tá? A última questão, vocês querem que eu fale mais? Tem a última aqui. Sempre fui grata, mas meu esposo reclama de tudo. Vocês estão cansados? Querem mais essa resposta? Mais uma fala sobre isso? Uma análise sobre isso aqui? Como jogar, como vencer, dominar o jogo da mente nesse sentido? Como que essa nossa amiga está sendo afetada por esse jogo mental? Esse sentimento dela. Olha aqui. Sempre fui muito grata, mas meu esposo reclama de tudo. Você também já conviveu com uma pessoa que reclama de tudo? Se você já conviveu, você sabe que isso é altamente desgastante. Porque a frequência do reclamante, ela é negativa. E o reclamante, conforme ele reclama, para ele continuar vivendo, que ele está vivendo uma frequência negativa, essa reclamação dele passa por nós, rouba a nossa energia, né? No caso, você, se você é uma pessoa positiva, rouba um pouco da tua energia para ir para essa pessoa. Então, enquanto você não entender esse jogo, tá? Você vai se sentir drenado, cansado, e vai começar a observar que a tua mente vai começar a jogar com você, falando para você olhar mais para a incompatibilidade. Quanto mais você olha para a incompatibilidade, para a diferença, mais impossível você vai achar de mudar, de dar certo, de ser feliz no ambiente. Então, o jogo da mente é tendencioso. Ele faz você olhar mais para a incompatibilidade, mais para o que não dá certo. Então, você vai focar sempre, ou vai sentir bem mais rápido, com as coisas negativas. A sua mente vai jogar com você sempre para você perceber. E quando você entra na frequência de observar o que é negativo, que essa pessoa reclama, que essa pessoa faz de negativo, que essa pessoa nunca consegue ser positiva, quando você deixou a tua mente entrar na frequência, aí agora já faz parte. Ela continua agindo daquele jeito porque você também já tem aquela expectativa. Você também já está acostumado, já está viciada em ceder energia para aquilo, tá? Para vencer o jogo da mente, para dominar o jogo da mente nesse sentido de viver com pessoas que reclamam de tudo, é você desenvolver autoconsciência e autocontrole. Então, tudo indica que essa pessoa está na tua vida para que você tenha desejo de elevar consciência e espiritualidade. Uma pessoa com consciência e espiritualidade elevada, ela não é mais afetada, a frequência dela não é mais atingida pela negatividade, tá? Então, você vai começar a sentir compaixão da pessoa e não se afeta mais. É compaixão, misericórdia por uma pessoa que não consegue sair do negativo. Uma pessoa que só reclama. Uma pessoa que só reclama. Ela já tem o bastante sobre ela. Então, você vai ficando imune àquilo, tá? A tua mente, você começa a vencer o jogo da mente quando você tira o julgamento, tira o foco do ruim, tá? E começa a usar aquilo para desenvolver autoconsciência, gestão das suas emoções e autocontrole. Tá? Mas viver com uma pessoa que reclama, tá? A tua mente vai jogar nesse ponto. Vai fazer você observar cada vez mais a incompatibilidade. Cada vez mais. E aí, como você observou a incompatibilidade, você negativou a sua energia, a sua frequência. Inconscientemente, você vai acabar dando mais motivos para aquela pessoa reclamar. Tudo
isso, gente, acontece com a maioria da população do mundo que vive o inconsciente. Sofrendo com uma coisa, mas fazendo parte da coisa. Inclusive, às vezes, de forma inconsciente, alimentando aquilo, para que aquilo aconteça. Porque na maioria das vezes, a pessoa que reclama de tudo, ela envolve o cônjuge, ou o parceiro, ou quem está ali, envolve no processo para reclamar, né? Mas também você, mas se você pensa assim, você fala assim, mas também olha o que você fez comigo. Também olha isso. Certo, gente? Então, para você dominar o jogo da tua mente cada vez mais, você deve buscar se aprofundar em autoconhecimento, inteligência emocional, gestão das suas emoções, conhecer como funcionam os seus pensamentos. Quem aí já está no método do terceiro DNA e já está entendendo isso? Fala aí para mim. Eu estou entendendo o que é o controle da mente, o controle dos pensamentos. As pessoas estão aqui, ó, isso aqui é de uma pessoa que passou por terapia hoje. Então eu faço isso aqui para ajudá-la, para a pessoa entender, tá? O fluxo contínuo do pensamento. Olha só que interessante, gente. Pensamento contínuo criando a realidade. É o mesmo pensamento, é a mesma realidade. Como mudar a realidade? Com método, com resultado, para chegar na sua verdadeira identidade. Então, a maioria de vocês aqui que não fizeram o processo ainda, vocês vivem a partir da mentalidade do falso eu, da imagem que vocês criaram baseada no passado, que não tem nada a ver com a verdadeira identidade de vocês e o poder que vocês têm. Quando vocês desenvolvem a verdadeira identidade, vocês adquirem consciência. A consciência começa a administrar os pensamentos. Consegue interromper o fluxo, criar o pensamento que quer e mudar a realidade. Aí, nesse ambiente que você está vivendo. Com essa pessoa aí mesmo. Com esse emprego, com esse marido, com essa esposa, com esse pai, com essa mãe, com esse pastor, com esse padre. Aí, desse jeito. Aonde você está. Nada te para quando você entende como interromper o fluxo, tá? Como criar identidade e ativar a sua consciência. A sua consciência é a sua verdadeira essência, a sua espiritualidade. Aí, para um ser que tem consciência, espiritualidade ativa, tem consciência de quem é na Terra, o poder que tem, que ambiente que vai fazer frente para essa pessoa? Que ambiente nada mais faz frente? Você começa a mudar tudo. A saúde do seu corpo, a saúde emocional, psicológica, espiritual, saúde financeira, de relacionamento, você começa a mudar tudo. Você entra na frequência positiva. Ok? Alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui. Tem alguma pergunta? Bastante gente chegando. Alguns chegaram mais tarde. A Cristiane está participando muito bem, eu fico muito feliz. Participem também como ela. Manda bastante energia aqui, ó. Eu me amando é um sentimento maravilhoso, que eu nunca tinha antes. A Cristiane está na terceira sessão. Ela tem um pacote de 4 sessões para transferir ela do velho eu para consciência ativa. Ela está na terceira sessão e ela já está sentindo esse potencial transformador. Que é muito bom, né, Cristiane? Olha quanta gente, quando eu fiz a pergunta, quem que já está experienciando a consciência plena? Olha quanta gente. A Lucinéia falou, pode continuar com a live. É, né? Pode continuar. Era lá no assunto que eu queria falar a última questão. Eu amei as sugestões de vocês, amei as sugestões que vocês mandam. Muito obrigada pela presença de vocês. A Ana, tá aqui, a Ana sempre dá a sugestão dela. E isso é muito importante, Ana. Você me estimula a estudar, a pesquisar, a me comprometer. E aí eu devolvo o conhecimento para você e a gente vai se ajudando, tá? Eu fico muito feliz com as dicas de vocês, né? Com as dicas de temas, tá? As sugestões de tema.
certo? Assiste desde o começo a live que você vai entender. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês estejam evoluindo, entendendo que vocês são a qualidade dos pensamentos que vocês têm. Basicamente é isso. Se vocês não têm pensamentos de qualidade, então a espiritualidade é afetada, o corpo é afetado, a energia que vocês geram ao redor de vocês é afetada. Então tem pessoas que são viciadas no negativismo, viciadas na irritabilidade, né? A mente joga com elas e elas não conseguem ver essas falhas. Elas conseguem camuflar isso com algumas pontuações de qualidade. Não, é porque eu sou pontual. Não, é porque eu não suporto nada errado. Não, é porque isso eu não tolero. Não, é porque... E a mente vai jogando com essas pessoas. E elas não veem que ficam numa frequência negativa. Poderiam ser muito melhor sucedidas se já estão bem. Pensa, pessoas que já têm uma vida boa. Quando elas tomam consciência do que é gestão de pensamento, positivar pensamentos, emoções e sentimentos, criar empatia, entender o que é consciência, essas pessoas, elas transcendem, elas têm uma transformação muito rápida, ok? Então, até a próxima quarta, talvez eu entre aí, gratidão, Paty, gratidão pela tua presença, todos vocês, eu fico muito feliz de ter vocês aqui nessa sala, e talvez eu entre, tá? Algum dia aí, sem avisar, e quem chegar, vem pro assunto, chama alguém para conversar, tá bom? Talvez sábado à tarde, talvez domingo à tarde, talvez algum dia dessa noite, se vocês verem que estiver ao vivo, chega pra gente conversar, agregar, evoluir, se fortalecer, transcender, se proteger, criar saúde física, emocional e espiritual, ok? Deus abençoe cada um de vocês, é um prazer estar aqui com vocês.